Olá, boa noite. Hoje vamos fazer uma live sobre gestão de processos contábeis com meu amigo Marco Crovador, do Pier Gestão. O pessoal está entrando. Audrey, Ana Maria, Wesley, Magali, Cassiano. Galera aí entrando. O Marco também já está entrando. Então hoje a gente vai falar sobre gestão de processos contábeis. Marco. Hortência, tudo bem, Hortência? Fala, Marco, tudo bom? Fala aí, Luiz, como é que você tá? Tudo bem, cara, tudo certo. Eu tô ótimo, mas nós vamos fazer uma dupla sertaneja aí, cara? Por quê, cara? Porque olha aí, nós estamos meio igual aí de barba, né, guri? Pois é, cara, tão bonito, pô, tão bonito na Ó, foto. hoje já chegaram a Vê aí, falar, ó. hoje já chegaram a Vamos falar, pedir para as nossas fãs amigas se a gente tá bonito ou não, né, cara? eu Olha acho aí, que Carla, você, me ajude, Magali, me ajude aí. eu Registre acho, aí que nós estamos ajeitados. eu acho que Hoje você vai ter mais fã do que eu aí, cara. você vai ter mais, cara. Que Cara, nada. vamos falar, vamos deixar nossos rostos de lado. Pois é, Vamos falar o tema que interessa aí, que é gestão de processos contábeis. Então, deixa eu te maravilha. apresentar aí em primeiro lugar, né? Então, o Marco, ele é um consultor, né? Você faz a implantação do Peer Gestão, né? Que é uma ferramenta aí excelente para gerir os processos contábeis, que é o nosso assunto de hoje. E fale um pouco mais aí da tua atividade, do dia a dia aí teu com o Peer. E você entrou pelo perfil do Peer ou pelo teu próprio perfil? Não lembro. Não vi Não, agora. entrei pelo Ah, meu tá mesmo, certo. pelo meu mesmo. Beleza. Então vamos lá. Conte aí um pouco aí de como é a tua rotina, a tua atividade, aquilo que você está percebendo aí nos escritórios nessa área de gestão de processos contábeis, para daí a gente iniciar aí o assunto propriamente dito. Maravilha. Então, hoje em dia, falar de gestão é um assunto um pouquinho complexo, para não dizer, às vezes, polêmico, né? Porque a questão da gestão ela envolve muita coisa. Quando você fala na palavrinha processo, já deixa muita gente, né, virando o olho por aí, mas é mais de raiva. Por quê? Porque muita gente contrata consultores para dar jeito na empresa e quando você vê o consultor, né, acaba dando uma deturbada, mas muitas vezes não é o profissional, né? Assim como toda classe, consultoria é a mesma coisa. Tem aqueles profissionais dedicados e aqueles não tão dedicados, né? E eu sempre digo que a gestão ela vai dar certo se houver comprometimento de equipe também. Não adianta você desfrutar de mecanismos tecnológicos se não existe o comprometimento da equipe, se não tiver um desenho correto. Eu vi, acho que semana passada, você estava com o professor Habib aí, né? Você falava em planos de contingência, A, B, C, D. Me ficou muito na cabeça isso, porque é justamente o que falta hoje, né? O planejamento tem que ter a questões dos atalhos que eu possa também pegar caso não dê certo uma situação que eu planejei de primeiro momento. Isso vai acontecer. Por quê? Porque existe uma Deixa, coisa. deixa, Manda ver. deixa eu só contextualizar aí para quem está nos assistindo. Nessa live semana passada que eu fiz com o professor Habib Bichar, a gente estava falando de da mudança de cenário, né, e como as empresas devem ajustar o seu direcionamento nesse momento de crise. E a gente colocou que seria muito importante num plano, no reestruturar o plano de negócio, que dentro desse plano de negócio já tivesse a opção B, C e D, né? Porque uma coisa é certa, quando você faz um plano, quando você define uma estratégia, define uma rota, uma coisa ao menos é certa, que esse plano não vai acontecer perfeitamente do jeito que você planejou. E no momento de insegurança como esse que nós estamos vivendo, mais importante ainda, você já prevê hipóteses alternativas para dar um redirecionamento rápido para aquilo que não estiver acontecendo da maneira previamente imaginada. Né? Então, só quis contextualizar isso Não, para maravilha. seguir. Mas, não, interessante essa colocação. E eu sempre uso a única matemática, a única ciência que é exata nesse mundo, que é a probabilidade. Se o criminoso lá no presídio usa a probabilidade, né?
Quem somos nós aqui, não no sentido pejorativo como eles, de não usar. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue colocar 100% de nada na vida, mas eu preciso otimizar o máximo possível daquilo que eu tenho nas minhas mãos. É que nem um aplicativo de celular. Você vai colocar um aplicativo para o teu cliente, a cada 10 que você coloca, 7 tem que usar, certo? Porque é uma meta. São 70% de otimização interna que você está tendo. Sem falar na satisfação com o cliente, porque hoje em dia nós estamos no mundo tecnológico. E a gestão ela não foge disso, né, Luiz? Porque hoje em dia você precisa controlar. O grande problema hoje é como você gerir o tempo, né? O professor Laudelino fala muito isso, o Gilson Strescher também fala muito isso. Como é que você controla o tempo, não só em escritório contábil, mas como o nosso nicho aqui é contábil, é uma particularidade bem mais intensa. Como é que eu controlo isso dentro do meu escritório? Que resultado isso vai me dar? Porque às vezes eu passo pelos escritórios, as pessoas acham que eu estou lá só para ensinar a usar o Peer, criar uma solicitação, encaminhar um negócio de um para o outro, quando na realidade é muito mais intenso o que a gente faz. É justamente por que você está fazendo isso e aonde você vai chegar com isso aqui. Muita gente Claro, acha... porque na verdade o Peer ele é uma ferramenta para você obter esse resultado esperado, né? Então o Peer ele é um sistema que permite você alcançar esses resultados, que te facilita alcançar esses resultados. Ele não pode ser o objetivo final, preencher, colocar as coisas num sistema de gestão, não pode ser o objetivo do próprio sistema. O sistema é uma ferramenta para que você tenha uma gestão da empresa nas suas mãos, ter informações importantes, ter controle sobre aquilo que você executa, sobre aquilo que te custa, né, cada funcionário, cada atividade que você desenvolve. Então, a ferramenta ela é o meio, não o fim, quando a gente fala de gestão de processos, né? Exatamente. E uma coisa bem interessante, aí, já que você pegou esse link, é a questão do planejamento. O escritório contábil, eu não vou longe em dizer que 85% dele do escritório é planejado. As situações recorrentes são 85% do escritório. Os 15% são aquelas situações esporádicas, que vem muito do seu cliente. Mas o que é isso, né? O que vem do meu cliente? Alteração contratual, abertura de empresa, rescisão, admissão, são situações que você não consegue planejar. Apesar que tem uns clientes que você consegue até planejar o recálculo de imposto, né? Porque os caras todo mês estão pedindo a mesma coisa, né? E já falando sobre isso, uma pergunta bem interessante até para fazer para o pessoal que está aí, o tempo que se dispersa, não é o tempo que você perde, o tempo que você dispensa com os seus clientes, com telefone, e-mail, WhatsApp, reuniões, é muito ou é pouco? Eu vou para um cenário até mediano, nem vou dizer que é muito, vou até amenizar aqui a resposta, vou dizer que é mediano o negócio, mediano o tempo que você dispensa. Você já pensou qual é o custo disso? Você já parou para pensar quantas vezes você atende aquele cara, né? E tem aquele cara que realmente todo mês, toda semana está ligando. Principalmente o pessoal de Folha que está nos ouvindo aí, que realmente é repetitivo, né? São situações ali que você não consegue medir. E como é que eu faço isso de forma manual? Não tem como. Se você não tiver... Eu vi você falando esses dias com o Gilson, do reloginho lá, do painel rápido do sistema, né? E quando eu falo aqui do sistema Peer, é o sistema que eu represento. Mas, hoje em dia, a gente tem que ter um começo. E a questão da gestão não está pautada só a sistema. Está também no aspecto comportamental dentro do escritório. Desde o atendimento com o cliente, passa pela fidelização do teu colaborador, que vai culminar na fidelização final do teu cliente. Certo? Que é a resposta daquilo que veio no começo. Então, a gestão não está só pautada nos processos, tem que mapear processo, isso, aquilo. Não adianta de nada. Eu vejo por aí pessoas investindo em sistemas, robotizando tudo. Aí você olha lá, gastar uma fortuna, não deu certo. Por que não deu certo? Porque você não incutiu isso nas pessoas. Você não incutiu isso dentro do escritório. Você, né, Então, você não planejou. Então tá, deixa eu pedir ali para as pessoas interagirem também. Você fez uma colocação legal ali do quanto é despendido de tempo em atendimentos, né? Então eu queria que o pessoal ali que está nos acompanhando
que mandem aí alguns comentários, coloquem ali nos comentários aquilo que eles acreditam que toma mais tempo dentro da empresa e aquilo que também geralmente, entre aspas, atrapalha a programação. Porque quando você inicia um mês, quando você inicia uma semana, você determina ali o que você determina uma programação do que vai ser realizado naquele período de tempo. Vamos pegar na semana, né? O que te faz, o que te influencia mais a fugir dessa programação? Então, eu queria que o pessoal interagisse nesse sentido para dar um norte aqui para a nossa conversa também e ficar a live mais participativa. Bacana. Você colocou um ponto. E quem tiver ali, clica no coraçãozinho também. Se quiser dar um print, pega um print legal aí, a hora que estiver sorrindo, o Marco também, né? Para ficar um print bom aí. Vamos dar um sorriso agora para tirar o print, Opa, lá. Marco. Vai, agora, ó. Beleza. Então, o seguinte, você falou do envolvimento das pessoas, como é importante as pessoas estarem envolvidas nisso, né? Isso estar inserido na cultura da empresa. Qual uma dica que você dá? Porque a gente sabe que sempre quando você implementa um sistema novo, uma nova forma de trabalhar, sempre há resistência, maior ou menor, mas sempre há resistência à implantação de algo novo, de algo diferente. E a implantação de um processo contábil e dentro de um sistema, né, vamos imaginar uma empresa aí que não tem um sistema de gestão de processos contábeis e resolva colocar o PIR aí, por exemplo, qual uma maneira aí legal de facilitar essa entrada do sistema na cultura organizacional da empresa e diminuir a resistência por parte dos colaboradores? Bom, primeiro eu diria que você, de cara, você já tem que conquistar os colaboradores na forma de agir, porque não pode ser aquele trabalho robotizado, né? Hoje eu estou aqui para dar uma aula, vocês vão aprender hoje a fazer recorrências aqui mensal. Você vai entrar aqui, vai aqui, clica ali, faz isso aqui, pronto. Não é assim que funciona. Primeiro que você tem que tornar a contabilidade por si só, ela já é burocratizada, né? O pessoal já fica ali meio que estressado fazendo contabilidade, trabalhando o dia inteiro na mesma coisa. Então você tem que tornar primeiro, fazer um ambiente de leveza, já começa por aí, né? A gente prega muito a contabilidade sem chatice, até peguei aqui um slogan dos companheiros lá, né? Mas a gente justamente prega essa situação que deixe leve. Você participa de um treinamento lá de 1h30, você parece que você nem passou por 1h30 daquilo ali. Porque a gente procura abordar aonde que você vai chegar, como eu comentei no começo da live. Onde é que eu vou chegar com essa situação? Para onde você tem que ir, né? Que norte você tem que tomar? E fora isso, Luiz, fora essa questão da ambientação, né, que a gente está falando aqui, tem a questão da fragmentação de um treinamento, por exemplo. Se você chega com um sistema e, entre aspas, vomita tudo em cima da pessoa, é lógico que ela não vai gostar. Você tem que medir, você tem que ver. Que nem nós, eu por exemplo, sempre separo em 3 níveis, né? Aquele nível no nível da gestão mesmo, que é a pessoa que vai acompanhar para chegar no resultado, é aquela do planejamento, que é a pessoa que vai planejar seu departamento e o escritório, e aquela da usabilidade, que é o pessoal restante, que vai usar a sistemática toda dentro do sistema para culminar no resultado para o gestor. Mas tudo isso aí é muita conversa, muito diálogo, no sentido do quê? De crescimento. E usando, eu sempre brinco da questão da informalidade dentro da formalidade. Certo? Porque hoje, você mesmo é um exemplo bacana disso aí. Você trabalha de camiseta, tua equipe de camiseta. Para que coisa mais moderna que isso? Você já começa tornando leve a forma que você está vestindo. E não tem nada a ver com a questão de ser executivo, não. Quer dizer, até porque o que chama a atenção mesmo é o que você está ali disposto a transferir de conhecimento, né? Porque você chega já de terno, isso acontece em qualquer ambiente, não é só no contábil. Você já chega de terno, engravatado, você já começa dando uma bloqueada na pessoa. Poxa vida, eu vou perguntar uma coisa para esse cara, não vou ter nem coragem, né? Então você já tem que deixar, é verdade. Aí você tem que deixar o negócio mais leve para quê? Para que o cara também se sinta à vontade, porque uma aula, uma instrução, como você quiser chamar,
bem dada é aquela onde tem participação da galera, onde o pessoal participa com dúvida, não estou gostando, não. Por que você não está gostando? Porque ninguém agrada a todo mundo. Lembra que no começo da conversa não existe 100% das coisas, mas existe formas, eu tenho que aprender a escutar, isso tem que acontecer. Eu preciso aprender a escutar para que eu possa levar de uma forma mais leve. Se de repente eu estou pegando muito pesado nas palavras muito bonitas, né? Opa, deixa eu pegar mais leve que o pessoal já está dispersando. Isso tudo você vai vendo de acordo com a turma que você está ministrando uma instrução. Mas esses 3 pontos são cruciais que eu falei para você aí, principalmente na leveza da vestimenta, né? Isso assusta muito. Repete os 3 pontos aí. Então, é a questão da vestimenta, né? Questão da fragmentação do treinamento e a forma extrovertida que você trata a questão da palestra, ou seja, o que você esteja ministrando. Legal. Bom, vamos falar então propriamente ali dos processos contábeis. Então, na nossa empresa, por exemplo, a gente já tem isso estruturado há algum tempo e mesmo assim a gente sempre precisa dar atenção para que os processos não fiquem amarrados, né? Então a gente sempre está conversando sobre eles para ver se aquele procedimento que foi escrito ele está atual e corresponde àquilo que precisa realmente ser feito para cumprir aquela tarefa com objetividade, com rapidez e com uma confiança de que ele no final vai ser cumprido adequadamente e dar o resultado esperado. Mas vamos imaginar então quem não tem o processo contábil, por onde ele deve começar assim a escrever esse procedimento, a escrever o que precisa ser feito, né? Então separar por departamento, quem escreve isso, o gestor da empresa, a equipe se envolve, como você acha que devem ser escritos esses processos para quem não tem? E depois eu vou falar para quem tem o que você dá de dica aí para dar manutenção adequada nesses procedimentos. Certo. Primeiro, eu sempre vou falar na fragmentação, né? Você deu um exemplo bem bacana, porque hoje nós tratamos escritórios, né, de pequeno porte até do gigante, na verdade. Tem aquele que o cara não tem como ter encarregados nos departamentos, porque o próprio encarregado é o cara do departamento, na verdade. Mas não é por causa disso, não é por esse motivo que não vai ter uma organização, tá? Mas se você tiver uma peça-chave, eu sempre digo que quando você tem o coringa em cada departamento, você tem tudo na mão, independente de sistema. Se você tem a pessoa na mão, com todo respeito, né? Se você tem a pessoa, trata ela, né, da forma que ela tem que ser tratada. E outra coisa, você dá poderes a ela. Você aprende a delegar e delega de uma forma bem concisa, porque hoje o empresário contábil, grande parte deles tem uma grande dificuldade de fazer isso. Eles são que nem o Jornal Nacional, muitos deles, né? Você vê a notícia em todos os jornais, mas se você não vê no Jornal Nacional, não aconteceu. Tem alguns contadores que são assim, é que nem o Moro, né? O cara foi dado carta branca, depois não tinha mais carta branca. Não, você pode fazer o que quiser, mas se o balancete não passar por mim, aqui não vai para o cliente. Acontece isso por aí. Isso é um grande problema, porque isso atravanca o processo, entendeu? Deixa com que o processo não ande e pior, você desmotiva a equipe. Então, voltando para a tua pergunta, realmente eu preciso entender, o cara precisa entender a estrutura que ele tem. Minha estrutura aqui, eu tenho só 3 pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou ter que desenhar, né? Porque outro grande problema, não tem como não problematizar cada vez que a gente vai falar sobre essas coisas, né? É a questão do blindar a cabeça da pessoa. Tem muita gente que a gente passa aí, você deve ter escutado por aí já. Eu tenho um funcionário de 20 anos de casa, ele não precisa de planilha de Excel, não precisa de sistema, tá tudo na cabeça dele. É um cara que eu não troco por nada. Beleza, tranquilo. O cara pegou 6 meses de licença, vai arrancar a cabeça do cara, vai colocar do lado do computador? Não vai. Então você tem que blindar o processo e não a pessoa. Nada contra a pessoa. Tá? Nada contra a pessoa. A pessoa tem o seu. Para você ter uma ideia, por exemplo, a nossa funcionária mais antiga atualmente, ela teve um problema de saúde, está com um problema de saúde, e pegou um afastamento de 4 meses. De 4 meses, cara. Então, você calcula, se a gente não tivesse esses procedimentos escritos, o quanto a gente estaria incomodando ela. E agora, esse afastamento dela já vai completar aí 60 dias, e eu conversei com a substituta dela,
né? E perguntei, e daí, como é que está tendo que ligar muito para... É Adriana o nome dela, né? Estão tendo que ligar Aham. muito para Adriana, como é que tá? Daí ela falou, não, assim, é muito raro. Daí eu achei estranho até, apesar de a gente ter todos os procedimentos, eu achei até estranho, assim, não necessitarem tanto dela, mas ao mesmo tempo me deixou tranquilo de que o conhecimento dela, da Adriana, né, nossa funcionária aí há quase 14 anos, vai fazer 14 anos em outubro, Uhum. está ali dentro daqueles processos, porque ela ajudou a escrever. Quando a gente fez a implantação da ISO, né, dos processos que geraram a certificação ISO que nós temos na Martins Alves, no nosso caso foram os encarregados que escreveram, né, com base em alguns processos que a gente já tinha escrito, mas a gente colocou num formato mais ainda padronizado, e os encarregados foram absolutamente participativos em escrever e normatizar aquilo que já estava, aquilo que a gente já realizava. Então, no momento como esse de afastamento dela, foi fundamental para a gente colocar isso à prova, né? E está funcionando, graças a Deus. Exatamente, a analogia que eu faço para isso é o médico com a sua pranchetinha lá. O médico não fica 24 horas no hospital. Ele deixa lá o cara com o prontuário, 12 horas ficou, ele vai embora, outro médico assume, vai ver o que foi ministrado através do sistema, ou vou lá do tempo da pranchetinha nos pés do paciente, ver, dar continuidade. Por quê? Porque a gente precisa blindar o processo e não a pessoa. Nada contra a pessoa, de forma alguma. O conhecimento que ela tem, como você acabou de dizer aí. A Adriana desenhou os processos, foi a cabeça do processo com a ajuda das pessoas, porque sempre duas cabeças pensam melhor que uma. Outro erro que a gente vê por aí é o empresário. Você passa aí, não, eu quero ser o gestor do negócio, eu que vou planejar tudo. Beleza, você quer ser o gestor. Só que olha o problema que nós temos aí. Você como gestor, é que nem você, Luiz, você sabe muito. Você como empresário contábil sabe muito. Mas você não sabe tudo de cada departamento. Você não De sabe as jeito nenhum. minúcias. As Mas nem minúcias. quero saber, Marco. Você vai... Não, É veja. muita coisa, cara. Não dá, não dá. Tem que ter pessoas competentes lá, com processos bem escritos, para que a coisa flua. Porque imagine como Sim, é humanamente impossível você querer dominar tudo. exatamente. E esse é um grande erro que tem hoje. Por quê? Por que existe falha nos processos? Por que eu não consigo entregar em dia? Por que eu estou pagando multa? Né? Porque em algum momento você, de repente, até abraçou a causa que não era tua. Você tirou poderes de quem de direito. Né? E eu vejo ali no que você falou também e esse, eu acho que foi uma decisão super acertada nossa, e aí você complementa da maneira que você achar interessante, de a gente envolver a equipe, porque eram eles que realizavam as tarefas, né, que coordenavam essas tarefas no dia a dia, então seria um erro, de repente, o gestor, o dono do escritório, ele escrever como fazer a folha de pagamento ou como fazer uma rescisão de contratos, não é ele que executa, né? Muitas vezes nem acessa tão rotineiramente o sistema operacional, não sabe lá como que usa, como que está o sistema atualizado lá da Cefip, do Caged ou agora do E-Social, né? Então, deixar a equipe que efetivamente executa, escrever aquilo que é adequado para aquele processo, aquilo que não pode faltar, os cuidados que não podem ser deixados de lado para ter segurança naquele processo, acho que foi uma decisão bem acertada, né? Então, Sim. na pergunta que eu te fiz ainda, para quem não tem como fazer, eu acho que a gente está chegando nessa conclusão aí de que quem está no operacional efetivamente tem a obrigação, deve participar para que esse processo, uma vez escrito, colocado lá no PIR, lá no sistema de gestão, que ele não seja algo só que fique para bonito, né? Então tem que ser algo que seja prático e vivenciável, É, aplicável. exatamente. E por isso que existe um sinaleirinho lá. Né? Até brinco com as pessoas lá. Tem as corzinhas lá, né? Tá em dia, vai ferrar, já ferrou. Né? Mas é verdade. Para mim, o já ferrou não existe. Porque antes do ferrou, ele tá laranja, cara. Então, isso aqui eu preciso pegar em cima do que vai estourar em 2 dias. Eu estou falando aqui, sempre tocando no assunto, estou falando do PIR, mas entenda qualquer sistema que você for usar. Apesar que de resultado mesmo, eu talvez eu não conheça outro sistema que dê resultado além do PIR, tá? Realmente não conheço. Mas assim, você pegar essa situação que você pautou, de você blindar os processos, de ser só a cabeça pensante lá,
é uma situação muito errônea porque vai te dar um resultado pífio lá na frente. Não tem jeito, né? E o grande problema hoje também, eu diria que o empresário contábil, o papel dele hoje é relações públicas, mais que nunca. Ele tem que fazer relações públicas, tem que prospectar cliente e cuidar da carteira que ele tem para pautar aquele famoso cafezinho que o cliente dele cobra, né? Pô, você nunca vem tomar aquele café aqui, é só o boleto. E é pura da verdade, cara. A gente que anda pelos escritórios, até dos clientes do escritório, é a mesma conversa, né? Você tem que, às vezes o cara quer escutar, nem que você vá lá e fale para ele que ele está ferrado. Ele quer, mas ele quer você falando, entendeu? Mas isso gera segurança que você não tem noção. Você até tem noção. Muita gente tem noção, mas muita gente não tem essa noção. Não sabe que isso é importante. Muita gente não sai do operacional. Ah, mas isso está falando aí uma realidade que não existe. Não existe porque eu não construo ela. Se eu não pautar que eu tenho que sair do operacional, eu nunca vou sair do operacional. Lembra da conversinha que eu estava falando ali da questão de blindar as coisas no Jornal Nacional? Eu sou Jornal Nacional, tem que passar tudo por mim. Primeiro que você vai ficar louco, já começa por aí, né? E segundo que você está pagando as pessoas para quê? Porque você paga lá um analista fiscal para você ficar olhando se o cara está mandando uma DAS correta? Não existe isso, né? Ou seja, tudo que você blindar... E outra coisa, o planejamento, muita gente tem na cabeça que você só trabalha mensal na contabilidade. Não existe planejamento anual. Ah, eu tenho a DIRF lá, é para o ano que vem. Eu não posso deixar planejado agora? Pode. Sim, já tem que deixar planejado. Deve. Legal. Não, então acho que ficou bem claro aí. Eu acho que quem quer escrever processos contábeis tem que departamentalizar, tem que envolver as pessoas, tem que ver se isso é efetivo, se isso se é aplicável, né? E para ter a segurança de que o controle criado, de que aquele procedimento criado, ele é efetivo e dá resultado. Quero aproveitar para mandar uns abraços ali, eu vi algumas pessoas passando pelo comentário ali, o Gilson, né, que é nosso amigo aí, vogal da Junta Comercial, que é o CEO do Pier, o Laudelino Johan, que é presidente do CRC, também utiliza o Pier, né, um parceiro aí, está fazendo um excelente trabalho na presidência do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Passou ali alguns franqueados nossos, a Sônia, o Cassiano, Djalma, meu parceiro lá na Martins Alves também, enfim, e todos aí que estão nos acompanhando aí, eu agradeço aí pelo prestígio. O Laudelino está comentando ali, ó, hoje menos de 20% das empresas contábeis têm planejamento estratégico. Ó, o Germano ali, nosso franqueado também. Opa. Abraço, Germano. Essa colocação do Laudelino é muito, muito relevante, né? É um dado já antigo e ele evolui muito devagar, muito lento, né? Então, apesar de todas as obrigações que as empresas de contabilidade têm, poucos param para afiar o machado, para fazer o seu planejamento, para escrever os seus processos e ter esse controle mais em ordem e poder viver o dia a dia dentro da empresa contábil com um pouco mais de tranquilidade, né? Então isso é muito importante, esse dado do planejamento estratégico, planejamento operacional, que é o que a gente está tratando aqui hoje, de dar muita atenção a isso é fundamental. Teve um comentário ali da Magali, né, que a Magali, que ela é parceira lá da Sônia, franqueada nossa em Pontal do Paraná, e que as pessoas gostam, anotei aqui o que ela colocou, que as pessoas gostam da palavra mudança, mas não gostam de mudar. E é uma realidade, né? Porque sempre fala, não, precisa mudar, mas quando você fala, vamos mudar isso, a resistência sempre é natural ao ser humano, né? De você querer permanecer como está, é mais confortável você permanecer como você está. Para você sair de onde você está, você precisa levantar, você precisa andar, você precisa correr, e a mudança dá um pouquinho mais de trabalho. Então, gastar um pouco de tempo também no convencimento das pessoas, mostrar a importância, mostrar que um sistema de gestão não é o fim, e sim um meio para algo melhor, para que os teus serviços tenham mais qualidade, é fundamental. Teve uma outra pergunta ali que você colocou que é importante ter um coringa, né, dentro coringa em cada setor, e ela perguntou o que é o coringa. Eu não me lembro agora o nome da pessoa, mas eu vou já responder. Ter o coringa é ter aquela pessoa que, primeiro, que conhece bem daquele departamento,
né? Tem dois tipos de coringa. Aquele que é o fundamental, a pessoa de confiança do gestor da empresa contábil, que tem bastante conhecimento naquele setor, seja o societário, legalização, seja RH, o fiscal, o contábil, ou aquela pessoa que consegue também ajudar em muitos setores. Geralmente a pessoa mais experiente, um gerente, um encarregado, né, que é a pessoa que consegue lidar bem com todas as trâmites que envolvem uma empresa contábil. Esse seria o coringa. Marco, eu queria te perguntar aqui ó, o seguinte também. Vamos para uma empresa, vamos dizer assim, que está já com os processos implantados, como a minha, por exemplo, como a do Laudelino, que já tem os processos mapeados. Como fazer para que esses processos não fiquem velhos? Né? Porque assim, você escreveu a primeira vez lá em 2015, beleza, né? E tinha isso numa planilha de Excel ou no Word, ou colocou mesmo lá no Peer lá em 2015. Como fazer para que isso fique constantemente atualizado? Fazer uma programação aí de revisão periódica, mensal, anual, semestral? O que você indica? Né? Porque os processos são dinâmicos, né? Então, o Sim, meio que você fazia folha de pagamento lá em 2015 mudou, né? 2015 não tinha rede exatamente. social, agora tem. Como fazer para aquilo que você colocou lá no Peer não ficar engessado? Primeiro que nós temos as situações que mudam sem se planejar no PIR ou em qualquer lugar ou qualquer pessoa, né? Tem situações aí que o governo muda, você tem que mudar imediatamente. Tá? O exemplo das MPs aí, que foi um carnaval aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, muita gente fala para mim, eu posso planejar por 3 anos aqui? Você pode planejar por 10 anos. Mas eu sempre vou dizer para você planejar por 1 ano, porque em 1 ano você já muda muita coisa. Né? Você já mudou, não é que você muda, a sistemática do negócio se muda. E veja bem, existem situações dentro do sistema onde você pode criar subterfúgios, por exemplo, como uma gestão do departamento para o Coringa, né? O Coringa do departamento, onde esse cara todo mês fica com a função de, né, não só de rever os processos que estão sendo realizados, mas também ver os resultados, mas também ver os processos, os procedimentos que fazem parte de um processo, o checklist. Porque muitas das vezes não é o processo que muda, é o procedimento do processo, é o checklist para fazer aquilo lá. Entrou uma coisa nova, saiu uma coisa, né? Saiu uma coisa que não já tinha lá e não tem Precisa mais fazer. Exatamente. Então, isso tudo é uma metodologia que também tem que estar escrita, Luiz. Por quê? Senão, você falou agora há pouco que a pessoa, né, tá ali na sua redominha, não consegue dar o gás inicial, sair da inércia, quero mudança, que nem a pessoa comentou aí, mas não faz nada para mudar. Isso chama-se zona de conforto, não é verdade? Zona de conforto. Você tirar, é que nem, falando mais a fundo aí do que a gente está conversando nessa parte, né, eu não vejo nenhum funcionário, um colaborador, tem lá programado o dia inteiro dele, esqueça sistema. Ele tem o dia inteiro lá que ele faz sempre a mesma coisa. Só que ele termina bem rápido, no meio-dia ele já não tem mais nada para fazer. Eu não vejo nenhum dessas pessoas erguendo a mão lá, opa, terminei aqui, tem mais serviço aí? Não existe isso. Agora o contrário é verdadeiro. Você abarrota um colaborador de situações, todo dia ele vai estar na tua porta, lá, eu não estou aguentando mais, eu saio daqui 9 horas da noite. E como é que você via isso antes? Simplesmente não enxergava. Por quê? Porque não tinha como. Era você acreditar na palavra do colaborador. E vou dizer e vou mais longe, a culpa nem é do colaborador. A culpa está no planejamento inicial, que é a palavrinha que gere toda essa questão que nós estamos falando aqui de gestão. Entendeu? Então, tudo isso, cara, a gestão aqui não é simplesmente você pautar na questão só do planejamento, né? Não é só sistema, não é só eu escrever em algum lugar. Não, como eu disse lá, o comportamento da pessoa também manda. E mais uma coisa bem interessante que as pessoas desconsideram: o cliente. O cliente na contabilidade tem um papel crucial na questão do planejamento, certo? Você falou agora há pouco, poxa, mas essa questão do telefone, que o pessoal acho que deu uma respondida aí, que tempo que você dispensa para isso, né? Bastante, pouco, médio, né?
Então, é isso que a gente está falando aqui. Se for muito, se for pouco, não vem ao caso se você não souber medir e não souber levar para um resultado que você vai ter como, né, um diagnóstico e o prognóstico. Eu preciso ter isso pautado, porque senão eu me perco. O cliente, voltando ali, o cliente é aquele pontinha do processo, começa com ele, né, e termina com ele. Só que eu não vejo mais os escritórios fazendo a tal da reuniãozinha. Sabe aquela reunião quando você está... O Cassiano coloca ali, o Cassiano trabalhou conosco aí há 8 anos e Opa, agora tem uma unidade franqueada da Martins um Alves. abraço para o Ele Cassiano. coloca ali você conheceu o Cassiano, né? Porque ele fez plantação lá conosco. Que o cliente tem que ser educado, né? Isso é muito importante, né? Porque o cliente ele influencia demais no nosso processo, né? Então o cliente enviar os documentos no prazo, enviar num formato que nos seja que colabore com a nossa produção, né? Quanto mais eletrônico, melhor. Nós sabemos que tem clientes aí de vários níveis administrativos, vamos dizer assim, né? Aqueles que estão mais evoluídos tecnologicamente, tem outros que não estão tão evoluídos assim, né? Então estão ainda na geração do papel. Então, quanto mais você dar ferramentas, subsídios, informações, né, conversar com o cliente no sentido de, dessa maneira você facilita, você agiliza o trabalho, isso é fundamental. A gente tem usado bastante isso, né, nesse momento aí que alguns clientes têm pedido redução de honorários, renegociação, né, eu tenho tentado também argumentar nesse sentido, né, olha, se você fizer tais e tais procedimentos para mim, ajuda, porque talvez isso não vai te gerar tanto trabalho e vai fazer com que o nosso trabalho fique um pouco melhor, né? Fique um pouco mais suave. Então, de repente, se eu te tirar ali 20% que você está me pedindo aí de desconto, para mim vai custar só 10%, porque você vai conseguir facilitar o meu trabalho. Exatamente. Então, no momento aí de escrever os processos contábeis, não é de jeito nenhum pode ser deixado de lado a influência do cliente nesse processo, né? Então, o cliente ele é muito participativo. E outra coisa, Luiz, o Cassiano até falou na educação do cliente, esse processo de reeducação do cliente, porque eu entendo que quando o cliente, você absorve o cliente, você acha que passou tudo para ele, ele vai fazer tudo o que você quer. Mas se você não tiver um trabalho constante disso, não tiver uma equipe comprometida, que cuide da carteira do cara, que cuide do cara mesmo, não só em mandar... Aquela história que a gente escuta de mandar imposto, não é mais assim. Mas tem gente que ainda eu escuto, acredita? Que, o meu trabalho aqui é mandar o imposto. Se o cara viu, pagou, não é problema meu. Bom, continua pensando assim. Porque essa é uma maneira totalmente deturbada da coisa e já mudou há algum tempo, né? Sim, é antiga, um pensamento antigo já. Então, você veja, tem coisas que a gente fica pautando, né? Aquela questão do cliente, voltando lá para a reeducação do cliente. Eu tenho cara aqui que ele quer, ele paga honorário e diz que o motoboy tem que entregar na porta meu documento. Beleza. Por enquanto, você vai estar com o cliente lá, por alguma fidelidade, amizade, enfim. Se não for isso, vai piorando a situação. Mas onde é que eu quero chegar? Se você tem um sistema que vai dizer para você se esse cara lá está te dando prejuízo ou lucro, esse cara lá na frente, que ficou fora do teu processo porque ele não quer entrar na era digital, o que vai acontecer? O sistema vai te dar um relatório dizendo que esse cara é inviável, onde você vai poder debater com ele essa situação. O que isso tem a ver com o processo? Tudo. Tudo, porque você está fazendo tudo para o cara, né? Desde do envio dos documentos dele lá até a entrega da contabilidade dele. Só que muita gente para pensar nisso, por quê? Quando o cliente falou agora da negociação, né? Você deve ter visto muito cliente chegando com aquela carinha de gato do xereque aí, né? Com dozinho lá, para pedir mais... É válido, é válido. Porque, veja, todo mundo... E é uma realidade também, não dá para deixar de Sim, lado. É uma realidade. todo mundo está passando por isso e nós temos que tratar realmente o cliente, porque o cliente não é só honorário, né? Não é só um número. A gente tem que tratar realmente com devido respeito para exigir também que ele entre com a parte dele, que essa é a parte mais difícil, né? É a parte realmente que vai te dar o respaldo que você vai fazer para ele. Entendeu? A Kátia Ruiz colocou ali agora há pouco que é a parte mais difícil. Quando a gente falou de educar o cliente, ela colocou essa é a parte mais difícil.
E realmente é, porque o cliente, quando você pede para ele mudar algum procedimento, ele entende que ele vai trabalhar para você, né? E aí você tem que ir na linha de que aquilo é melhor para os dois, né? Não é porque o que ele vai fazer vai diminuir o teu trabalho que você está se aproveitando dele ou algo assim. É porque aquilo é melhor e ponto. Vai ser melhor para todos os envolvidos, né? Então, Sim. para o cliente, que vai ter um serviço melhor da contabilidade, e para a contabilidade, que vai evitar retrabalho, vai evitar de fazer de novo aquilo que já foi feito pela empresa, né? Ainda correndo risco quando você tem retrabalho. Além do retrabalho ser algo ruim, ele também aumenta a possibilidade de erro, porque se ele lança lá tudo dentro de um sistema e depois te manda no papel, e daí o contador vai lançar tudo a partir do papel de novo, pode ser que ele não tenha o mesmo entendimento, a mesma interpretação sobre aquele documento e vai fazer com o mesmo documento uma classificação diferente do que a empresa fez, né? Exatamente. Então, trabalhar em conjunto, trabalhar integrado é bom para todo mundo. E hoje em dia o cliente ele meio que faz a coisa a bel prazer, né? Se a gente não pautar qual é o papel dele, qual é o dever dele, é aquele que a gente passa até pelos escritórios pregando o fórum, que as pessoas insistem em não fazer. O fórum nada mais é que você reunir o pessoal, por exemplo, da contabilidade. Ó, pessoal, uma vez na semana aqui, 2 horinhas de fórum. O que é isso? Vamos reunir todo mundo aqui e vamos trazer as 3 situações mais cabeludas que tiver no escritório aqui. Sabe por que eu digo isso? Muitas vezes não se resolve um problema dentro do escritório de contabilidade porque vai procurar no Google ou não abre a boca, porque eu vejo muita gente falando de tudo dentro do escritório, menos resolver o problema do cliente. Não estou generalizando. Isso acontece demais por aí. E às vezes a tua solução está do lado da tua mesa. O cara que sabe, mas você não tem aquele discernimento porque não está na tua zona de conforto, você não está acostumado com isso. Ou às vezes falta espaço para comunicação também, né, dentro da Exatamente. empresa, né? Então, ter esses Exatamente. momentos é fundamentais. Você me falar isso também me deu uma abertura aqui para a gente fazer a hora do merchan. Vamos fazer a hora do merchan aqui no meio da live, ainda a gente tem 17 minutos, então deixa eu fazer alguns merchans. Manda ver. Deixa eu falar, por exemplo, você falou da hora de ter essa oportunidade de comunicação. Então vamos lá. Nós, e a gente aprendeu isso, eu tenho que reconhecer, né, é justo dar o reconhecimento para quem colaborou para isso. Lá em 2013, nós fizemos a implantação de um programa chamado G-Contábil dentro da nossa empresa. E o instrutor desse programa está aí na live. Não sei se está aí até agora, mas estava até agora há pouco, é o Laudelino Johan, presidente do CRC atualmente. CRC do Paraná, para quem está nos acompanhando aí de outros estados, presidente do CRC do Paraná. Né? E lá ele falava, e a gente, a partir daquele momento, nós lá na Martins Alves, inserimos 2 procedimentos que tem a ver com isso que você falou. A reunião de trabalho, que é toda segunda-feira, com o intuito de organizar a semana, né? Então, quais são as prioridades, né? Quais são as dificuldades, o que precisa ser feito naquela semana, né? Quais são os problemas que nós estamos tendo, enfim. Então, isso é toda segunda-feira com os encarregados dos setores, ok? E com a coordenação geral do escritório, a gerência. Uma vez por mês, nós temos uma reunião geral, né? Com todas as pessoas da empresa, com o intuito de deixar alinhada todas as expectativas, mostrar aquilo que a empresa está fazendo, aquilo que está dando certo, aquilo que vai ser adiado, seja lá por qual motivo for, né? Então, é importante ter esses momentos de comunicação, né, de relacionamento entre as pessoas da equipe, né? Então, aí eu estou fazendo o merchan, obviamente, da Martins Alves também. Estou fazendo o merchan aí do Laudelino. A gente está numa live sobre gestão de processos contábeis. Então, eu estou falando aí de produtos. Então, tem esse curso aí, ó, reunião de planejamento e avaliação, outro item aí que o Laudelino está colocando, né? Vou fazer o merchan aí de 2 livros que falam de gestão de empresas de contabilidade. Um é o meu, chamado Contabilidade é um Grande Negócio, Experiências e Segredos de Empresários de todas as regiões do Brasil. E o do Laudelino, que também é de gestão de empresas de contabilidade, mas que agora me fugiu o nome, Laudelino. Agora Já me fugiu escreve, hein? o nome. Ó, o meu livro é esse daqui, tá? Meu livro é esse daqui.
E o do Laudelino, escreva o nome do teu livro ali, por favor, que eu não me recordo agora, né? Mas ambos estão à venda no site da editora Conhecimento, conhecimentoed.com.br. Ainda no momento merchan, quero fazer o merchan do próprio Peer, do qual o Marco é o consultor de implantação, né, que é um sistema de gestão de processos contábeis, onde você coloca tudo lá, esses procedimentos que a empresa então vai escrever. O Peer já fornece alguns modelos, mas caso não se adeque à sua empresa contábil, você pode remodelar. No nosso caso, por exemplo, a gente fez do zero, né, porque como a gente tinha a ISO implantada, então a gente colocou lá todos os procedimentos validados pela ISO 9001. Então aí fiz alguns, olha lá, o nome da empresa do livro do Laudelino é Gestão da Empresa Contábil do Século XXI. Né? Então, indicação de 2 livros aí, Contabilidade é um Grande Negócio, Gestão da Empresa Contábil do Século XXI, ambos estão à venda no site da editora Conhecimento, conhecimentoed.com.br. Marketing do merchan do Peer, né? Procura aí no Google, tal, Peer Gestão, que você vai encontrar facilmente. Se você quer facilitar também a tua vida, não quer escrever esses processos, acha difícil, não está conseguindo organizar teu escritório, adere à franquia da Martins Alves, né? Tá aqui o nosso copo personalizado. Então lá você adere à nossa franquia, adere à nossa marca, adere aos nossos processos, à nossa missão, aos nossos valores e vai em busca de clientes e colocar em prática tudo que você tem. Então aproveitei para fazer um merchan de todo mundo, Marco. Importante, né, cara? Eu acho que todo mundo que está aqui também tem o intuito aí de mostrar sua marca, mostrar sua cara, né? Então, importante a gente falar disso. Sim. Também, por que não, né? Você vê nas lives dos sertanejos lá, eles estão falando de salsicha, de batata frita, de cerveja. Mas que aqui na live a gente não pode falar dos nossos produtos, né? Que live é essa que você está vendo de salsicha? Marco, que eu só vejo então tem que falar isso mesmo. Agora falhou aqui, não estou te escutando, Marco. Que live é essa que você está vendo? Que live é essa que você está vendo de salsicha? Porque eu só vejo pinga nas lives lá. Viu? Mas você falou uma coisa bacana aí, que nem... acho que tem que ajustar o teu microfone aí, Marco. Eu não estou te escutando direito. Eu não sei se todo mundo está assim. Não mexi em nada aqui. Oi. Não, acho que agora deu. Voltou aí? Tenta falar um pouquinho mais perto ali. Voltou aí? Voltou. Tá mais baixo, mas dá para escutar. Deve ser alguma coisa com sinal de internet, né? Tô falando, mas vamos lá. Você falou na questão aí do escrever os processos, né? Muita gente, eu vejo muita gente falando isso, que você não consegue, hoje em dia você não tem tempo para você fazer, não só escrever, mesmo que você tenha alguém que escreva, você não tem tempo para acompanhar os processos, né? O Gilson até escreveu agora há pouco aí, que os encarregados, o pessoal ali, que também tem esse papel de fazer a sua gestão do departamento, certo? Por quê? Porque eu encaro isso com um grau hierárquico, né? Temos lá o colaborador, que é o cara do operacional, não menos importante, eu diria até que é um papel um dos mais importantes, que é o cara que mete a mão na massa. Temos a pessoa que é o encarregado, supervisor ou gerente, como você quiser chamar, que essa pessoa ela vai planejar, incutir e vai assistir. Quando eu falo assistir, ela não vai só ficar vendo e mandando, não, ela vai participar do negócio, certo? Porque o Peer, além de fazer todo esse planejamento, ele fomenta a gestão dentro do escritório. Ele faz com que o negócio ande. Ele faz com que eu procure o meu encarregado, porque o meu processo está travado aqui e eu não consigo ir para frente. Mas porque depende de uma instância superior. E essa instância superior toda está subordinada ao gestor, que é a última instância, que é a última situação a se recorrer. Lembra aquela questão do cara das relações públicas? É o cara que não tem que ser incomodado, a não ser em último caso, e não o Jornal Nacional, né? O cara não tem que sair dessa figura de Jornal Nacional, não pode. E isso tudo que a gente está falando aí, não, mas eu não tenho tempo para escrever, não tenho tempo para falar, não tenho tempo nem para assistir, beleza? Isso aí que entra o papel de um consultor, certo? Mas o consultor que vai chegar e vai te desenhar e não fazer aquele monte de desenho em planilha de Excel que você não vai entender em nada, porque o objetivo principal do consultor é fazer com que ele entenda
por que que ele está fazendo aquilo, conversa lá do começo da live. E aonde ele vai chegar com isso, certo? E o peer ele te dá desde o momento em que você planejou, no momento que você está fiscalizando e no momento que ele te dá o resultado. E eu falo disso também na precificação, viu, Luiz? Que a melhor forma de precificar hoje, eu diria que a única, é em cima do trabalho. Aproveite, você tocou na precificação, Marco. Eu acho importante a gente falar aí a questão de análise de resultado, né? Que tipo de conclusões, além desse controle todo, porque quando você coloca todos os seus processos dentro de um sistema de gestão, como o Peer, você obtém um número grande de informações, né? Como usar essas informações, né? Em qual momento, com qual periodicidade você aconselha fazer a análise, né, de custos de cliente, produtividade de funcionário, quais são os relatórios assim mais significativos que você vê falando de análise de resultados que podem ser retirados de um sistema como o PIA? Maravilha! Primeiro de tudo, voltamos no Coringa, que é o cara que vê o resultado imediato do seu departamento. Coringa, para quem não pegou, aí é o encarregado do departamento, supervisor, gerente, cada um chama de uma forma. Hein? Ele é a pessoa já primária que vai fazer essa situação. Ele vai fazer essa medição já, ele já consegue ver, primeiro, o que os seus colaboradores já estão fazendo naquele momento. Enquanto nós estamos conversando aqui, se eu abrir aqui o sistema, eu consigo ver o que o pessoal está fazendo agora lá. E é mesmo, mas isso é importante? É importante, mas não é tudo, certo? Por quê? Você me perguntou qual é a periodicidade para mim fazer isso aí. É só esperar quando o cara vem chorar no horário para mim jogar o relatório para ele lá. Ó, meu amigo, eu não posso baixar teu horário. Eu sei que você está com a carinha do gatinho do Shrek aí, mas não dá para me baixar o horário. Então, não é só esse momento. Eu preciso ter também um planejamento ali. Pode ser semestral, pode ser anual, mas que eu consiga tirar um relatório e ver quem é que nesse período está me gerando ócio, gerando prejuízo. Por que isso está acontecendo? Não é só também pegar o número lá, não. Deixa eu ver o que aconteceu nos departamentos. Qual foi o departamento que se onerou mais disso aqui, que deu mais custo, né? Por que isso aconteceu? Volta aquele probleminha dos telefones lá, que as pessoas já estão na sua zona de conforto e já não entendem mais o tempo que elas estão dispensando para a questão do telefone, e-mail, porque é bastante tempo. Se você transformar isso em dinheiro, em custo... Você tocou num ponto aí, deixa eu só te interromper aí um pouquinho. É função de quem tá no convite ali da live, de eventualmente ter que interromper o convidado também. Não entenda isso como deselegância, tá, Marcos? Fique só tranquilo. Uma questão de controle do tempo e para a gente manter o objetivo ali principal. A gente estava falando ali, você falou do telefone, por exemplo. Olha como é importante. Algumas semanas atrás, vou contar um caso de um cliente com um colaborador nosso. O que aconteceu? Ele tinha uma série de tarefas a fazer ali na quinta e na sexta-feira, e daí na sexta-feira eu fiquei sabendo depois que ele acabou dedicando praticamente a parte da tarde da sexta-feira a um determinado cliente. Quando no final da tarde eu observei que ele tinha feito aquilo, eu conversei com ele, eu falei assim, não, ótimo, você deu atendimento ao cliente, e quando a gente fala em atendimento ao cliente, isso é prioridade. Mas, olha só como é importante ter a programação. Eu acabei chamando um pouco a atenção dele no sentido seguinte, mas a gente tinha uma programação, né? E você dedicou um tempo, aí cerca de 3 horas para um cliente, para um trabalho que, primeiro, eu já sabia o que era, e eu estava conversando com o cliente no sentido de que aquilo não era exatamente nós que tínhamos que fazer, não estava dentro da nossa obrigação fazer aquele trabalho, né? Então a gente até poderia fazer, resolver aqueles outros problemas que eles tinham, que eram relacionados aos sócios de um cliente grande. Então os sócios tinham outros negócios paralelos e nos envolveram, né? Então aquilo teria que ser um trabalho complementar, que eventualmente poderia fazer como cortesia ou não, mas não era para simplesmente fazer ou ficar fazendo a pesquisa extensa que ele queria, porque era um assunto complexo, e aquilo fugia da nossa programação.
Então eu falei assim, legal que você atendeu, né? O cliente certamente ficou satisfeito, mas internamente aquilo fugiu bastante da nossa programação. Por quê? Porque daí aquilo que a gente tinha programado para fazer não foi feito, né? Não foi feito. E foi feito uma outra coisa que nós não fomos remunerados, não estava programado e que talvez o cliente nem valorize aquele esforço a mais, né? Então, como é importante ter uma programação para que você não faça qualquer coisa. O cliente realmente é importante, mas ele não pode ser o dono do teu tempo, né? É, Então, fugir dessa programação pré-estabelecida pode ser perigosa, né? E ter o registro de todas essas atividades é fundamental. A gente falou em alguns momentos aqui da live, né? De telefonemas, atendimentos, né? O peer registra tudo isso e ao final de um determinado período você consegue avaliar o quanto aquilo está nos custando para aquele cliente, né? Então é o cliente que liga todo dia 15 minutos, é o cliente que quer fazer reunião cada 15 dias, né? O quanto aquilo nos custa de tempo e essa informação é valiosa para que fique registrada lá no sistema de gestão e que periodicamente, seja mensal, seja bimestral, seja semestral, faça uma avaliação daquele cliente para ver se ele está sendo lucrativo, se precisa renegociar honorários, etc. A mesma coisa com o funcionário, né? O quanto tempo ele está dedicando a cada atividade. é Marco, isso. nós temos mais 3 minutos, mais 2 minutos aí, 3 minutos para acabar a live, né? Então, eu até tinha mais perguntas aqui para te fazer, mas eu queria deixar aí um espacinho de tempo para que você faça as suas considerações finais, aquilo que você acha importante ainda sobre o tema gestão de empresas contábeis. Gestão de processo na empresa contábil. Só pegar um linkzinho que você falou ali das 3 horas do funcionário. Aí você vai lá, esse funcionário, digamos que é o cara mais caro do teu escritório. Então você começa a imaginar 3 horas com o cara mais caro. Ou o custo aqui vai sair 150 pila, só essa ligaçãozinha do cara. Estou chutando aqui. E o cara me paga 300 de honorário. Só no atendimento eu fui desse jeito. Como é que se fazia isso antes? Não fazia, certo? Certamente você estava levando bucha do lado de cá e tirando de um cliente que te dá lucro do lado de lá, entendeu? Isso vai acontecendo e vai sendo bem sutil, né? Vai sendo sutil. Então, só para a gente dar uma aqui, pincelada final, não repetindo aquela parte lá falando da questão só de processos administrativos dentro do escritório. E voltando a tocar no assunto comportamental, né? Que a gente precisa realmente dar mais, fidelizar, eu sempre uso isso aí por onde eu passo, fidelize o seu colaborador assim como você fideliza o seu cliente, porque você pode ter certeza que o resultado vai ser certo? Vai ser um resultado positivo, né? Até você que gosta de ditados aí, tem um bem bacana para você aqui, tá? Pequenos gestos valorizam grandes resultados, né? Às vezes uma coisinha pequena que você está fazendo no escritório, ele vai transformar num resultado tão bom que você vai ver, nossa, eu não sabia que fazer uma coisinha tão pequenininha assim ia dar um resultado tão bom lá na frente. Isso é muito relevante, isso é muito relevante, porque às vezes pequenas ações dão bastante resultado e como esse exemplo que eu dei de ações que são muito demoradas, às vezes não tem a percepção pelo cliente, não é valorizado, não é remunerado, né? Então não ser remunerado já é ruim e não ser valorizado, né? Então ainda que você faça uma cortesia para o cliente, é importante ele saber que é uma cortesia. É importante ele saber que é uma cortesia. São Marco, dois. nós estamos finalizando o nosso tempo aqui. Eu quero te agradecer. Quero mandar um abraço aí para quem esteve acompanhando durante toda a live. A Ana Maria aqui, ela comentou, excelente assunto, muito assunto a abordar. Esse item final é excelente. Que alertar aí, pessoal, que no dia 2 de julho eu vou fazer uma outra live com o Marco nesse tema relacionado também. A gente vai falar dentro da nossa empresa o antes e o depois dos processos contábeis, né? Como era antes e como ficou depois, né? Também com a participação aí do peer, né? O que aconteceu, como era antes e como ficou depois. Então, no dia 2 de julho, a gente vai continuar sobre esse assunto. Marco, então a gente está bem próximo ali, cara. Daqui a pouco vai aparecer o alerta ali de 30 segundos. Olha aí. Te agradeço, mando um abraço aí para o Gilson, toda a equipe do Peer. Te espero lá, porque a gente tem marcado um treinamento Opa! no dia
16, né? Dia 16 de junho. É, Então vai ser bem bacana também, passando esse feedback aí para a galera. A gente já usa o Pier aí há quase 2 anos e marcamos agora um treinamento para justamente se atualizar, né? A equipe vai mudando, reciclagem. também é importante. Deixar um convite aqui para o dia 10 de junho. Vamos ter uma live no perfil da Martins Alves com o Edson Pinzon a respeito da ECF, né? Um tema bem relevante também. Marco, 26 segundos, manda teu abraço aí que a gente vai Olha só que finalizar. 23 segundos. 26 segundos dá tempo de eu cantar uma moda sertaneja aqui, uai, né? Você é muito bem-humorado, cara. Mas você sabe que a ideia justamente é essa. Então, gente, obrigado. Eu que agradeço aqui, Luiz, tá? O espaço que você deu aqui, Grande ó. abraço a todos. 7 Tamo junto segundos, aí. 6, Em julho tamo 5. junto de Grande novo. abraço, muito obrigado. Tudo de Obrigado, bom para galera.